Clube do Livro, por aqui na Unicinos FM 103.3, também na TV Unicinos. O assunto de hoje é Areia nos Dentes, do Antônio Cherchenesky. E mais uma vez a gente chama o autor então para conversar conosco. Isso aí, confira aí mais algumas observações sobre a obra do próprio Antônio Cherchenesky. Eu sempre fui um garoto que leu bastante. Meus pais têm uma biblioteca enorme em casa e acho que desde os 16 anos eu comecei a escrever contos, muito sem sentido, muito esporadicamente, muito sem projeto. E dos 18 aos 20 eu comecei a escrever um pouco mais seriamente e consegui um financiamento da prefeitura até para publicar um livro de contos que chama Entre, saiu pelo FUNPROARTE. E meio que desapareceu, não teve muita repercussão, até porque é um livro muito, sabe, livro de iniciante que junta tudo que escreveu no Word e publica. E o Areia nos Dentes foi o meu primeiro projeto realmente pensado. E daí surgiu também, o livro foi surgindo junto com a ideia de criar uma editora independente, que foi por onde eu lancei o livro em 2008, que é a Não Editora. E daí, tendo a liberdade de ser o dono da própria editora, eu pensei tudo que eu podia fazer, até em termos de diagramação. O livro tem muitas invencionices de diagramação, a fonte mudando e aumentando. E o Areia nos Dentes me permitiu, então, uma liberdade total, assim, que não apenas de escrita, mas também editorial. Clube do Livro, na TV Unicinos, também na Unicinos FM. O assunto hoje é Areia nos Dentes, do Antônio Cherchenesky. Estávamos falando aqui antes do intervalo também, né, sobre a forma como a história vai sendo contada também e como o personagem que conta a história é, digamos assim, talvez até um Antônio Cherchenesky mais velho, para saber, né? Talvez ele está se colocando um pouco mais à frente ali. Problemas de pai e filho também que são espelhados, né, entre os personagens do faroeste com a história daquele senhor no México. Uma coisa que eu achei curiosa no livro é que a história se passa nos Estados Unidos, a boa parte dela, né, o faroeste no caso, e a parte do presidente no México, que é um lance assim que não é muito comum também na literatura brasileira tu ter um livro que não se passa aqui, né? Mas também, sabe que eu acho que é bom? Também acho que é uma boa escolha. Não, dele. acho boa sim. Só acho se bom. ele fizesse, sei lá, vou fazer. Óbvio, o faroeste ele só poderia fazer num lugar assim, né? Mas, cara, eu acho que é bom. Eu acho que é bom também esse distanciamento do escritor com aquele lugar que ele vive. Até porque ele pode criar uma coisa totalmente diferente. Exatamente, também, ele pode criar, não tem cobrança nenhuma. Agora, se o cara faz alguma história escrita em Porto Alegre, ferrou pra ele, né, cara? Porque as pessoas vão cobrar muito mais e a gente também sabe... Um duelo de baixo ali, sei lá. A gente sabe como são as pessoas da nossa terrinha, né? Então é mais complicado. Acho que foi uma boa escolha também do Cherchenesky. Mas sabe que eu acho interessante também? Que é um livro que é bom de ser lido, porque ele é fácil, e ele é bonito também de ser visto assim. Porque a gente vê hoje em dia os livros são diagramados de uma forma que dê menos páginas, né? Mas aqui não é o caso, assim, então daqui a pouco... tem até umas ilustrações. Assim, tem... Na parte 2, né, tem uma... Deixa eu mostrar aqui pro pessoal que tá vendo aqui pela TV aqui, ó. Posso mostrar aqui? Pode mostrar, Fê. Esse da Fê, que a Fê tá segurando, ele é da Não Editora, que foi a primeira edição, que saiu com uma tiragem esgotada nessa primeira edição, porque o Cherchenesky é dessa geração Não Editora, né? E aí depois, olha que legal, ó. Welcome to Maverick, no caso seria, né, o nome da cidade, mas eles mudaram pra Mavrak porque ficou assim, no fim das contas, né? Isso. E aí depois, agora tem essa aqui que o Rodrigo tá na mão, que é da Rocco, né? Foi pra Rocco, então, o Cherchenesky. E essa edição da Rocco tem adição de páginas. Que eu não achei, na verdade, eu li a edição da Não Editora, porque da primeira vez que eu li, eu já tinha o livro, né, então eu a reli, e depois fui só dar uma folhada aqui na edição da Camila, aqui, pra ver se tinha uma coisa que eu conseguia, sabe, saltar aos olhos, e nada me saltou aos olhos, assim, de diferente. E não tem as ilustrações nesse aí? Tem ilustrações também. Que é muito importante, acho, pra história, acho que tá, tipo... Sim, até porque tem um momento aqui no livro, que é uma parte que é bacana, que eu já falei antes aqui do lance do roteiro, né, que parece, tem uma parte que parece um roteiro de cinema, depois tem aquela parte que o Juan tá escrevendo o livro e o computador estraga, então aparecem vários caracteres, sabe, de... tipo vírus no computador. O vírus do computador,
A gente entende, viu? Que acontece realmente. Tem uma outra parte também que ele tá imitando o som dos zumbis, que é um monte de assim, na página inteira. Tem essa parte aqui, ó. Ele é bem visual. Eu queria falar dessa parte aí. É legal. Que é muito legal. Não, é muito criativo, assim, por isso que a narrativa é muito legal do livro. Que são 2 blocos, né? Isso. Uma parte que é o que o Juan tá pensando e outra parte que é o que Samuel. É uma parte em que o Juan tá perseguindo ali o Samuel. É muito legal, assim. Eu achei isso também muito interessante, essa linguagem dele. Eu achei legal. E casa bem com a história. Assim, sim, essa parte do Juan e do Samuel é quando o Juan ele ganha a incumbência do pai dele, o Miguel, de achar um xamã, né, que fica no interior dali de Mavrak, um lugar meio afastado, para que o feitiço seja feito e que os mortos voltem à vida. E o Samuel, percebendo, né, aquela movimentação ali vai atrás para saber o que está acontecendo. E ele vê o xamã fazendo aquilo e vai voltar para Mavrak, claro, para avisar as pessoas, avisar o irmão dele principalmente, né, que o que vai acontecer. Só que o Juan acaba perseguindo ele, consegue passar na frente do Samuel e consegue chegar antes na casa. Então eles conseguem... Mas esse momento é bem interessante porque eles ficam pensando o que está acontecendo ali. Tipo, o que esse cara tá querendo fazer? Não, é interessante também porque tem a batalha, né? Entre os dois, que é bem a coisa do faroeste mesmo. Que dá os 10 passos, daí vira e seja o que Deus quiser. E daí essa parte é muito interessante porque daí entra o Sérgio na história, né? Essa história brinca muito com a expectativa também do espectador, do leitor, né? O espectador por causa do cinema, né? Mas porque tu espera o seguinte, né? Tem 2 possibilidades. O Juan, ele é muito mal no tiro, vai perder a batalha, obviamente. Ou é aquelas saídas de cinema, né? Que o cara é muito ruim, mas na hora que precisa, ele vai e consegue... É a coisa do... É o mocinho, ele não vai morrer no meio da história, né? E a expectativa acaba sendo revertida porque nenhuma dessas 2 coisas acontecem. O Juan, ele perderia, na verdade, a batalha, porque ele levou o tiro, só que o Sérgio estava na casa, viu aquilo acontecer e deu o tiro e atirou lá de cima, ele tava, tipo, no segundo andar da casa, né? Uma coisa bem... E salvou, assim, a vida do seu tio. Então, isso que é legal. É também tu tirar o leitor, sabe, daquela expectativa que ele tava. Então, isso também eu acho bem bacana do livro do Xixenesque, sabe? Porque a gente já espera uma coisa diferente, né? A gente não espera que ele vai simplesmente morrer e, enfim, acabou. Mas aí, as expectativas também vão mudando no final do livro, né? E a gente vai, daqui a pouquinho, chegar mais vamos deixar pro último bloco, né? O final do livro, mas, mas as expectativas também vão mudando também, porque o protagonista, afinal de contas, é o Juan, ele tá ali a gente tá acompanhando ele durante todo o livro, só que tem um personagem muito importante, a gente não acabou falando muito sobre ele, que é o xerife. O xerife, ele chega na cidade logo depois que o filho do Miguel morre, né? Sim, o Martin. O Martin. O xerife, não é o McCoy, o xerife é o... Thornton, isso. Porque eu lembrei do Billy Bob Thornton. Aí, isso. Olha, foi uma ótima... Mas é bom que conseguiu lembrar, né? De gravar. O xerife Thornton chega na cidade, já entra lá no saloon, né? Aquela história, o cara vai, entra, quem é esse... Das portinhas vai e vem. Chega no salão do McCoy. E já quer saber, né, o que tá acontecendo na cidade, né? Mas ninguém sabe quem chamou ele. Depois do assassinato, mistério, né? Alguém chamou ele. E ele também não fala, né? Ele não sabe. Ele não sabe. Sabe, a carta não estava assinada, né, e tal. Mas isso a gente descobre só depois também, né? Sim. Bem depois, né? E ele é um xerife bem correto, né, Rodrigo? Aquele xerife que não bebe, é um xerife que chega no salão e já olha com maus olhos a prostituição que acontece, né? A segunda andar do salão sempre tem, né, as prostitutas, né, pros caras. E tem a mulher do McCoy que tenta, sabe... Maria. Jogar um charme, assim, pro xerife. Olha aquele sujeito durão ali. Uma pessoa nova na cidade, né? Mas ela não consegue, no primeiro momento, sabe, chamar a atenção do Thornton. Mas o Thornton, apesar de estar no alto da sua retidão, ele começa a olhar a Maria com outros olhos também, né? Olha que a mulher. Mas nos pensamentos dele, ele sabe que ele não pode. Ele é super assim. É o correto, né? Aí ele fala muito de Deus também. Isso, puritano e tal. É uma coisa assim, aquela coisa do americano conservador, né? Bem conservador, redneck, assim. Agora eu lembrei de outra parte do livro que é uma espécie de diário do xerife, que ele tá escrevendo, assim, o que tá acontecendo, que ele fala as impressões. Essa parte também é bem bacana, assim. Que é uma pessoa que vem de fora, não tá, tipo... não acredito naquela violência, quer realmente ir atrás. Assim. Tu sabe, Rodrigo, tu falasse antes, o protagonista é o Juan, né?
Eu não sei, cara, se o protagonista é o Juan. Eu acho que, ele tem um papel muito importante de destaque. Digamos que ele é o protagonista número 1, mas eu acho que não tem um protagonista definitivo aqui no livro. Porque o pai dele, o Miguel, tem um papel muito importante. Talvez ele é o grande motor, entendeu? É ele que conduz a história, ele que vai definir, na realidade, os rumos, porque é ele que vai colocar na responsabilidade do Juan de recuperar a honra da família, ele que vai fazer o Juan ir atrás desse xamã e invocar esses zumbis, esses mortos-vivos, para causar uma confusão sem tamanho na localidade, né? Ele também acaba conduzindo ali algumas brigas ou picuinhas com os irmãos lá, que é o Samuel e o Leon, né? A família rival. Então, ele vai instigando o filho dele a ser um cara mais corajoso, um cara que tem habilidade com armas e tudo mais. Então, assim, eu acho ele muito importante, sabe? Então, eu acho que gravita ali entre o Juan, o pai dele, Miguel, mas também o Juan, escritor. Eu ia falar. Então, acho que é mais e ou menos o próprio aí, Thornton assim. também, na verdade. Eu acho que até é interessante falar isso mesmo, porque talvez seja muito mais um livro de ensemble, como chamam, tipo, é um grupo de personagens importantes, do que talvez o protagonista só, porque uma dica, assim, pra saber quem é o protagonista, e geralmente isso funciona, nem sempre, não é uma regra, sabe, escrita em pedra, mas o protagonista numa história é quem sofre uma mudança. Ele aprende alguma coisa durante a história, ele tem algum tipo de caminho que ele segue, uma jornada que ele acaba saindo ou entrando nessa jornada e ele aprende alguma coisa no final da história. E a maioria dos personagens aprende e passa por uma jornada. Então, muitos poderiam ser protagonistas da história. O Juan, por exemplo, ele começa com um sujeito meio medroso, que não quer entrar na guerra e tal. Tem problemas com o pai dele, mas no final da história, ele meio que se reconcilia com o pai. De uma forma que a gente vai falar depois, mas acaba reconciliando. O Thornton é um cara que é realmente muito certo, muito certinho, um cara que parece que não tem nenhum problema. E no final da história, ele acaba meio que traindo essa retidão dele do começo da história. O Miguel, ele odeia os Marlowe. Nenhum Marlowe poderia sentar ao lado dele e conversar. Até o final da história, isso acaba mudando também. É verdade. E o Juan, ele tem problema. O Juan, o escritor, tem problemas com o filho, não fala muito com ele. E até o final da história, ele vai meio que se encontrar com esse problema. E esse problema vai ser resolvido de alguma forma que a gente... Uma aproximação ali, uma pequena aproximação. Então, vários personagens têm uma trajetória e são mudados pela história. Então, realmente, eu acho que seria mesmo um drama de... Se fosse um drama... Um filme de drama, seria um drama de conjunto. Várias pessoas importantes na história mudando um pouco ali sua trajetória. Acho que sim. E é legal que são vários personagens e mesmo assim a trama consegue ser rápida. Tipo, tu consegue entender tudo. Não fica perdido. Vamos chegar aos finalmente depois do intervalo, então? Vamos nessa. Começar a falar um pouco sobre mais o final, sobre os desfechos de cada personagem aqui no Clube do Livro. Depois do intervalo, fica aí.